A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Agronegócios e de Relações Agrárias, tem a honra de apresentar ao webinar Aspectos Tributários das Holdings Rurais, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Cultura e Eventos. Registramos e agradecemos as ilustres participações de todos. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da OAB São Paulo. Boa noite a todas e todos que estão aqui prontos a acompanhar esse webinar sobre um tema tão instigante, promovido pela nossa queridíssima Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias, a quem começo saudando na pessoa do ilustre presidente, Dr. Marco Túlio Martani, e de seu vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e saúdo em nome da diretoria da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva Santos, presidente da OAB, Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente, a Islan Queiroga Trigo, secretário-geral, Margarete Cássia Lopes, a nossa secretária-geral adjunta, e em meu nome, na tesouraria da OAB. Caros doutores Marco Túlio e doutor Bernardo, muito bacana ver uma comissão sobre um assunto tão relevante para o nosso país quanto é a temática do agronegócio, se revelando de uma forma também tão ativa. Eu queria registrar um dado histórico, porque poucas vezes na Seccional Paulista nós tivemos uma comissão de agronegócio tão ativa e realizando tantos eventos de qualidade com temas super atuais, né? Como vocês dois têm conduzido aí nessa parceria que está dando muito certo. Doutor Marco Túlio, privilégio nosso tê-lo como presidente na comissão, agora neste triênio. O doutor que já serviu a subseção de Catanduva, né? E que é gestor de ordem aí comprovadamente eficiente e agora também dando uma demonstração de tamanha qualidade à frente da comissão. De modo que é um prazer e um privilégio meu estar aqui consigo e saudá-lo nessa noite em que se vai tratar de um tema tão essencial. Doutor Bernardo, é um prazer também estar consigo. Não à toa essa comissão tem tratado de tantos temas tão relevantes, tão atuais quanto vocês têm feito, e é uma maravilha para nós que somos diretores olharmos quando as comissões dão esse exemplo de contemporaneidade e de qualidade que vocês têm dado por meio da comissão. Então, a minha saudação inicial vai para os dois que estão à frente dessa comissão, desse tema super relevante, e um tema tão estratégico para o nosso país, né? Porque tratar de todos os aspectos envolvendo o agronegócio em tempos atuais no nosso Brasil, e tenho para mim que depois da pandemia ainda mais assim será, é absolutamente fundamental. Então, as saudações aos dois e a todos os integrantes e a todas as integrantes da nossa Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias. O que eu posso dizer é que vocês contem com a diretoria para realizarem todos os projetos e ações que quiserem. E eu avanço aqui nas minhas saudações, saudando também o querido doutor Gabriel Hercos, advogado, e que vai abrilhantar a noite de hoje, cujo currículo depois já vai ser mais indicado, mais especificado. Mas, doutor Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui nesse nosso webinar. Tenho certeza que vou aprender muito consigo. E o nosso querido doutor Fábio Calcini, que é meu companheiro na Comissão Nacional de Direito Tributário, que é tributarista de escola, colega conhecido. Prazer te encontrar aqui, Calcini, em São Paulo. Tenho certeza que você vai nos dar muitas informações relevantes, como sempre você faz, sempre com muito brilho. E é uma alegria para a Comissão de Agronegócio, que, aliás, é um evento também apoiado pela Comissão de Direito Tributário, pela Comissão de Cultura e Eventos,
conduzida de forma exemplar pelo meu querido amigo e conselheiro seccional Alexandre Rolo, que tem feito história à frente da Comissão de Cultura e Eventos, porque esta é a Comissão de Cultura e Eventos que nós sempre quisemos para a seccional paulista. Não tínhamos, mas nós temos agora. Então, uma saudação que fique aqui registrada, em nome de Alexandre Rolo, por tudo que tem feito, e Ricardo Toledo à frente das comissões que estão fazendo história. Calcine, Hercos, sucesso na manifestação, e ficam aqui registrados os nossos efusivos parabéns pelo tema, pela contemporaneidade, pela escolha dos palestrantes. Parabéns, presidente Marco Túlio, vice-presidente Bernardo Felipe. Presidente Marco Túlio, o senhor precisa abrir o seu áudio para ser ouvido, está com o áudio fechado. Boa noite a todos, obrigado pelas palavras. De início não poderia ser diferente, gostaria de saudar a nossa tesoureira, doutora Raquel Preto, e neste momento ressaltar a forma transparente que esta diretoria tem conduzido a Seccional São Paulo, agindo de forma combativa em todas as suas decisões, que se fizeram necessárias em momentos tão delicados como o que estamos vivendo durante esta pandemia. É indescritível a emoção e a honra de participar dessa atual gestão, podendo contribuir para os trabalhos da maior seccional de nosso país, nascida às vésperas da Revolução de 32, e desde então vem empunhando a bandeira do Estado Democrático de Direito, travando lutas contra os abusos e desmandos, promovendo a defesa da liberdade de expressão, dos direitos humanos, da propriedade e da cidadania. Doutora Raquel, não há palavras que possam expressar o quão honrosa é a missão que me foi confiada por esta diretoria, ou seja, presidir esta comissão. E, através deste evento, poder cumprir o principal pilar de minha gestão, que é o auxílio na qualificação técnica dos advogados militantes no direito do agronegócio e direito agrário. Peço que leve os nossos cumprimentos aos demais diretores e a todos os funcionários da OAB São Paulo. Gostaria também, nesta oportunidade, de cumprimentar os conselheiros estaduais, Dr. Marcos César Gussoni, da cidade de Catanuva, Dr. Milton Melo, de São José do Rio Preto, Dr. Mário Luiz Ribeiro, de Bebedouro, e na pessoa desses ilustres advogados, saudar todos os conselheiros aqui presentes e agradecê-los pelo árduo trabalho realizado em favor da advocacia bandeirante. Gostaria também de fazer um agradecimento especial à doutora Tatiane dos Santos Pistelli, presidente da Comissão de Direito Tributário, pelo apoio a esta webinar. E na sua pessoa, saudar todos os presidentes e membros de comissão desta seccional paulista, aqui presentes, parabenizando por todo o trabalho realizado nestes últimos meses e pelas diversas lutas travadas contra os atos que, de alguma forma, possam violar os pilares do exercício da advocacia e do Estado Democrático de Direito. Gostaria também de saudar todos os presidentes e diretores de subseções presentes neste evento e ressaltar a dedicação de Vossas Excelências na defesa dos anseios da advocacia paulista. Também agradeço a presença de todas as demais lideranças ligadas ao Agros aqui presentes, estudantes de direito, advogados presentes nesta webinar. Agradeço os palestrantes da noite, Dr. Gabriel Hercos e Dr. Fábio Calci, pelo auxílio na realização desta webinar, para tratarem de um assunto de extrema importância, que na atualidade faz parte da principal pauta para o agronegócio, nos brindando com os seus conhecimentos através deste evento, cujo tema são os aspectos tributários nas holdings rurais. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e o nosso secretário, Dr. Rodrigo Melo,
E na pessoa de ambos, agradeço a presença e a colaboração dos demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. E neste momento, aproveito para registrar o meu orgulho em poder participar de uma comissão composta pelas maiores lideranças da advocacia bandeirante, no que diz respeito às relações agrárias e ao agronegócio. Saliento, meus pares, que devemos estar atentos às tratativas das possíveis reformas tributárias e, através de nossa comissão, atuar de forma pontual e combativa contra qualquer tentativa de criação de novos encargos tributários para o setor. Ou seja, não devemos aceitar, em hipótese alguma, que o agronegócio carregue um fardo que não lhe pertence. E já que estamos no mês do advogado, não posso deixar de cumprimentar os nobres colegas aqui presentes e convocá-los para lutarmos juntos com esta seccional, para dar um basta a qualquer tipo de violação às nossas prerrogativas no desempenho da nossa sagrada missão de advogados. Desta forma, fortalecendo a nossa união, com o intuito de restaurar os pilares da cidadania e da democracia. Agora, passo a palavra ao Dr. Bernardo, vice-presidente desta comissão, para que faça a apresentação dos palestrantes e dê início aos trabalhos da noite. Muito obrigado. Obrigado, presidente Marco Túlio. Quero também agradecer a presença de todos, principalmente da doutora Raquel Preto, pelo apoio constante, pelas palavras, e também de todos os membros e da presidente da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Cultura e Eventos, que apoiaram o nosso evento de hoje, que vai tratar dos aspectos tributários das holdings rurais. Quem vai tratar do tema é o professor Fábio Calcini, professor de tributação no agronegócios da FGV Direito, São Paulo, advogado militante no setor, e também o doutor Gabriel Hercos, advogado, cofundador, junto com o José Mário, do Grupo de Estudos de Tributação no Agronegócio, o GETA, tem tido um trabalho relevante e destacado no setor. Quero também dizer brevemente que nosso evento atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 15, que tem como objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. A OAB está apoiando e exige de todas as comissões um empenho na defesa desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e o nosso evento apoia e está alinhado ao objetivo número 15. Também queria dizer que nós entramos na campanha da OAB São Paulo em apoio à democracia e à reafirmação dos princípios e valores democráticos do nosso Estado democrático de direito e em favor do meio ambiente e do agronegócio sustentável. Nós assinamos recentemente um manifesto junto com a Comissão de Meio Ambiente sobre o apoio democrático que nós estamos dando em defesa do meio ambiente e do agronegócio sustentável, em linha com o que nós temos visto de manifestações não só do setor privado, mas também de algumas autoridades do setor público que já chegaram à conclusão de que está mais do que na hora de aliarmos o desenvolvimento do agronegócio e a nossa economia aos objetivos de desenvolvimento sustentável, a um meio ambiente saudável e a um agronegócio sustentável. Então, estamos apoiando e, por meio desse evento, gostaríamos de reafirmar esses valores. Gostaria, então, de passar a palavra ao professor Fábio, que fará a nossa apresentação de hoje. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do ilustre presidente Dr. Marco, o vice-presidente Dr. Bernardo, agradecer a oportunidade de poder participar de uma comissão tão rica de profissionais, advogados, advogadas, militantes do setor do agro, do agrário,
né? Uma comissão, como disse a doutora Raquel Preto, também, que já aproveito para saudar, atuante, com pessoas que têm uma paixão não só pela advocacia, mas por esse setor ligado ao agro. Então, saudar a todos que estão nos assistindo pelo Zoom, agradecer a presença dos nossos colegas advogadas e advogados, principalmente aqueles que compõem a comissão. E agradecer também a parceria com meu querido amigo, advogado, Gabriel Hercos, que é uma pessoa que também eu tenho uma grande admiração, um grande amigo, e também que tem uma paixão como eu pelo setor do agro, né? Então, como eu e o Gabriel já conversamos, e com o público, não faremos uma palestra formal, nós faremos um bate-papo de principais pontos e aspectos voltados para essa nossa discussão, que é o que nós chamamos de holding rural. Na verdade, quando eu falo holding rural, estamos falando de uma pessoa jurídica, né? Esse é o mote principal e os aspectos voltados para o nosso setor do agro. Bem, Gabriel, fique à vontade aí também, se quiser fazer a saudação, e a gente começa o nosso bate-bola em relação a esse tema tão importante que nós vamos tratar hoje. Boa noite a todos. Perfeito, Calcine. Obrigado. Doutora Raquel Preto, boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor Marco Túlio, presidente, doutor Bernardo Abrão, vice, muito obrigado pelo convite, pela palestra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O agronegócio, ele é apaixonante, como o Calcine falou. Nasci no interior, na fazenda, vim para São Paulo, já sou quase paulistano, estou aqui há bastante tempo. E quem foi meu padrinho na tributação do agronegócio está aí do meu lado, é uma honra. Foi o Calcine, eu fui monitor dele na GV 2 vezes no curso de tributação no agronegócio, que eu recomendo bastante. E muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo, obrigado, Gabriel. Então, vamos aqui falar um pouquinho dessa questão que nós chamamos de holding rural e os aspectos tributários, né? Naturalmente, um ponto que vale a pena nós falarmos de início é que no setor do agro, da atividade rural, ainda existe uma cultura muito grande em relação aos produtores rurais de exercer a atividade agrária, né? Agropecuária, plantação de soja, café, ou pecuária, gado, suínos, aves, na física, não é? Ou seja, é comum nós vermos produtores, inclusive alguns com faturamento, com receita anual significativa, exercendo sua atividade rural e, consequentemente, assim apurando seus tributos do ponto de vista, né, das apurações de imposto sobre a renda, entre outros aspectos, na pessoa física. É uma cultura que existe, naturalmente existe uma razão para isso do ponto de vista tributário. Sabemos que a tributação do agro na pessoa física ela tem algumas peculiaridades, ou seja, o produtor rural ele não recolhe as contribuições para o PIS e COFINS, né? Ele, de certo modo, pode apurar o seu imposto sobre a renda de uma forma como se fosse uma renda líquida, e a partir da utilização do livro caixa, entre receitas, despesas, dedução de prejuízo e seus custos da atividade, né? E assim aplicando a alíquota progressiva, ou até mesmo se valer de um desprezo, de certo modo, às despesas vinculadas à atividade e apurar por um arbitramento do lucro, ou uma presunção de lucro, nos termos da Lei 8.023, no percentual de 20%, e aí, então, aplicar a tabela progressiva, tal como no livro caixa, que chega à alíquota de até 27,5%. Então, é um hábito natural, não é, que nós temos, mas fato é que com situações de governança, de sucessão, nós temos tido efetivamente talvez uma mudança de comportamento, né? O produtor rural, hoje em dia, ele tem se alçado numa atividade cada vez mais profissional, empresarial, no sentido de gestão, e além disso, além de regras de governança, de compliance, também preocupado, em algumas ocasiões, por questões como sucessão da sua atividade, do seu patrimônio, proteção patrimonial em relação
ao que conquistou com muito suor na atividade rural, e com isso há pretensão em algumas ocasiões, e cada vez mais isso me parece que tem ocorrido, a constituição de pessoas jurídicas, não é? Nós vamos chamar aqui também, acabou ficando popular falar em holding, né? Gabriel, não sei se você quer me complementar em algum ponto, a gente vai seguindo. Quero sim, Calcino. Comentar. O produtor rural, ele vem se sofisticando. O agronegócio brasileiro, ele está mais sofisticado. E os filhos desses grandes produtores, eles foram para a cidade estudar em grandes centros como São Paulo, Brasília, BH, Rio de Janeiro, e eles voltam para a fazenda com novas ideias e com um conhecimento que não existia na geração anterior. E isso dá ensejo a essa reorganização patrimonial que o pessoal ele começa já a fazer. E com esse Covid, acho que isso foi acentuado, principalmente na questão sucessória, porque as pessoas ficaram com medo de morrer. Antes era um tabu, principalmente para quem tem origem da roça, é um tabu essa questão sucessória. O patriarca ele vai estar no comando sempre até ele morrer, e alguns acham que são imortais. Mas o Covid ele deu uma mexida nessa questão sucessória e com isso dá origem a esses remanejamentos patrimoniais que o Calcini bem expôs. Perfeito. De fato, os produtores rurais, eles têm, de fato, principalmente os fundadores que exercem a atividade, em algumas ocasiões, eles têm esse apego, né, ao negócio, ao patrimônio, né? É bom alertar, embora não seja o nosso foco aqui, né, que existem instrumentos dentro dessa reestruturação e criação de uma pessoa jurídica para que o fundador, o patriarca ou a matriarca ainda continue a ter poderes de gestão, de decisão dentro dessa reestruturação e criação de pessoa jurídica, possibilitando, inclusive, ter continuidade em relação ao negócio agrário. Então, é importante a gente lembrar, então, que a pessoa jurídica ela tem diversas funções, a constituição de uma holding rural ou uma pessoa jurídica, desde proteção e ajuste do patrimônio, distinguindo a pessoa física e a sua realidade com o negócio da pessoa jurídica, que é a atividade rural, questões de sucessão, de gestão, mas quebrando aqui o mito, e esse é o ponto principal de hoje, é falar sobre a tributação de uma pessoa jurídica, porque, como nós dissemos, há essa visão do produtor que a melhor opção sempre é a pessoa física, e essa regra, ela pode ser relativizada, ou seja, a gente pode encontrar exceções, conhecendo melhor a operação de uma pessoa jurídica, quanto aos seus benefícios e oportunidades fiscais, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode aqui comentar um pouco é, poxa, então eu pretendo criar uma pessoa jurídica porque tem questões sucessórias, questões patrimoniais, entre outras, mas eu preciso entender os impactos tributários. Quando eu crio uma pessoa jurídica, quando eu instituo essa pessoa jurídica, quais são os impactos fiscais? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, né? Ou seja, aquele detentor de um imóvel rural, aquele proprietário de imóvel rural, ele, quando constitui a pessoa jurídica, o que ele irá fazer? Ele vai, como a gente fala no meio jurídico, integralizar aquele patrimônio, essa propriedade, esse imóvel rural, para constituir o patrimônio da pessoa jurídica, né? Que é uma entidade própria, com direitos e deveres próprios, e com patrimônio consequentemente próprio, né? E dois aspectos fiscais são relevantes nesse momento. O ITBI, que é um imposto municipal, como regra, não é? E o eventual ganho de capital. Por quê? O ITBI é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis que os municípios cobram nas operações onerosas. Quando você constitui uma pessoa jurídica e tira da sua titularidade, pessoa física, e transfere a pessoa jurídica para formar o capital dessa holding rural, há uma discussão se haveria ou não pagamento de tributo, de imposto, de ITBI nessa operação. Então, o primeiro ponto aqui é dizer que uma dica é criar uma holding rural efetivamente voltada para o nosso setor. O que eu quero dizer com isso? Deixar de lado imóveis particulares que não têm correlação com a atividade. E digo por quê? Porque há uma imunidade tributária que
impede a cobrança de tributo nessa integralização, nessa transferência do patrimônio, mas desde que essa pessoa jurídica não exerça atividades de compra e venda de imóveis, de locação de bens, não é? Porque nessas situações excepcionais a Constituição não deu a imunidade, não concedeu a imunidade. E muitas vezes o produtor ele insere imóveis urbanos e rurais e pode gerar uma controvérsia com o município, né, em relação à finalidade dessa pessoa jurídica, a atividade que ela vai exercer e que tipo de receita ela vai oferir a fim de averiguar essa imunidade. Então, se você vai criar uma holding do ponto de vista patrimonial rural, naturalmente, quais serão as características dela? Ela vai exercer atividade rural, seja no contrato de parceria, ou como exploração própria, ou, embora não seja juridicamente, do ponto de vista tributário, uma atividade rural, o arrendamento, ele é uma situação de um contrato agrário que não se confunde com uma das hipóteses que impede a imunidade, que é o arrendamento mercantil. São negócios jurídicos totalmente distintos, né? E há jurisprudência já ressaltando esse aspecto e confirmando a possibilidade do ITBI. Então, essa é a primeira observação que eu trato. E a segunda é sobre o ganho de capital, né? Nós sabemos que quando eu integralizo e transfiro da pessoa física para a jurídica, eu tenho, em regra na legislação do imposto sobre a renda, dois caminhos. Integralizar pelo custo tributário, pelo custo de aquisição que consta da minha declaração do imposto de renda, ou pelo valor efetivamente de mercado e tudo mais. Se for pelo valor de mercado, há uma diferença entre o custo de aquisição e o valor da integralização, havendo o ganho de capital também, em alíquotas progressivas, que começa após a faixa de isenção em 15%, desde que a operação seja até 5 milhões, e assim vai até o valor de 22,5% quando ultrapassar 30 milhões. Muito bem. Então, aqui também, avaliar a forma de integralizar, né? E, no meio desse caminho, ainda existe uma grande discussão que diz respeito à apuração do ganho de capital quando se trata de imóvel rural. Que base de cálculo eu utilizo? É realmente essa diferença em valor de imposto de renda e mercado? Ou é valor da terra nua, né? Ou eu posso usar o VTN, que está no artigo 19 da Lei 9393. Então, do ponto de vista da constituição dessa pessoa jurídica, portanto, nós temos esses dois aspectos relevantes quando da criação dessa pessoa jurídica, né? E mais, nós podemos também tratar daqueles casos onde há uma estruturação com planejamento sucessório, e boa parte, e Gabriel, fica à vontade para a gente falar sobre esse ponto, boa parte dos que criam a pessoa jurídica, em um momento posterior à criação dessa pessoa jurídica, eles pretendem já disponibilizar cotas dessa pessoa jurídica aos seus sucessores, aos seus filhos e filhas, né? E há um grande debate já aí, não sobre o ITBI, mas um outro imposto, que é estadual, que é o Imposto sobre Doação, o ITCD, no sentido de se discutir sobre qual valor eu pago o imposto sobre doação se eu transferir cotas dessa holding rural que tem dentro dela um patrimônio de imóveis rurais. É o valor do imóvel rural? É o valor do capital social que eu integralizei, ou seja, o valor do imóvel que eu integralizei por custo de aquisição, por VTN ou valor de mercado, ou é o patrimônio líquido dessa pessoa jurídica, né? Ou se tiver valores de ação, a cotação em bolsa e tudo mais. Então, esse é um ponto também que gera alguma controvérsia, até porque, em geral, os pais, os fundadores, quando criam as pessoas jurídicas, eles normalmente acabam doando por uma questão não somente da questão fiscal, de como calcular essa doação, mas também por questões de praticidade e facilidade, até pela apuração de qual seria o valor do ITBI, ou seja, o domicílio adequado, né? Mas se tem feito a doação pós-constituição da pessoa jurídica, doar cotas, né? E gera essa discussão também do imposto sobre doação, que pessoalmente... Pode ficar à vontade, Gabriel, complemento. Só um complemento. Nessa doação de cotas da holding, a letra da lei paulista, ela fala o respectivo valor patrimonial.
mas a Receita Estadual ela não cumpre muito o que está escrito na norma e ela acaba criando sempre e tentando cobrar sempre o valor que seja o maior. Esse valor patrimonial é o ativo menos passivo e você vai dividir pelo número de cotas da empresa que vai dar o valor. Esse é o que está na letra da lei. É um ponto relevante, bem discutido no judiciário, e que a Receita Estadual Paulista ela tem uma sanha arrecadatória que é um pouquinho complicado, mas a letra da lei é exatamente o valor patrimonial dessa holding. Perfeito, Gabriel. Também concordo com você. Infelizmente, em algumas ocasiões, nós temos visto uma tentativa de apurar valores de mercado, entre aspas, né? Porque valor de mercado é só quando eu vendo efetivamente, né? Mas algumas presunções de valor de mercado para fim de cobrar esse TCD, né? O que não é o que está na lei, não é? Há uma certa ilegalidade em tentar apurar dessa forma. E só reforçar que um dos aspectos que leva à doação de cotas não é necessariamente só a questão fiscal do ponto de vista de pagamento, mas facilidade. Por quê? Quando eu tenho imóveis em várias localidades, eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho que apurar o valor em cada estado, com legislações específicas, com alíquotas muitas vezes não idênticas. E quando eu constituo uma pessoa jurídica, tecnicamente eu estou doando cotas e, portanto, do domicílio daquela pessoa jurídica, tendo uma praticidade muito grande na reestruturação toda essa reorganização que é posta, né? Mas o ponto principal nosso, embora esse tema seja clássico no direito tributário e importante nós trabalharmos, mas o que eu quero é desmistificar a preocupação em não ter pessoa jurídica do ponto de vista tributário. Por quê? Como nós sabemos, uma pessoa jurídica, ela vai tributar a sua receita da atividade rural de que forma? Ou vai ser o chamado lucro presumido, onde a legislação presume um valor, um percentual sobre a sua receita bruta da atividade rural, né? E a regra na atividade rural é a presunção de 8% e 9% na contribuição social sobre o lucro. Por outro lado, né, nós temos ainda o lucro real. O lucro real é aquele cuja alíquota total, vamos dizer assim, de uma forma prática, de 34%, mas nós podemos deduzir despesas, receitas e abater o prejuízo fiscal, que, aliás, aqui é uma grande peculiaridade, porque o prejuízo fiscal na atividade rural, tal como na pessoa física, ele pode ser abatido 100%, não há aquela limitação de 30% na base de cálculo, né, a chamada trava de 30%. E também todo investimento que você tem de ativos, maquinários, entre outros, você também, tal como na pessoa física, quando estiver no lucro real, você tem a depreciação acelerada incentivada, permitindo que você deduza isso de pronto, sem nenhum problema. Você pode se valer efetivamente dessa dedutibilidade, né, sem nenhuma limitação da depreciação daqueles cálculos ao longo do tempo, né? Então, esse é um ponto também importante para a gente equiparar a pessoa física jurídica quando o lucro real, salvo quando for lucro presumido, em que efetivamente eu não tenho dedutibilidade de despesas e receitas, mas a presunção é muito menor, né? A presunção é de 8% e de 12% aí com a alíquota reduzida. Na prática, só para fazer um comparativo, para a gente já começar a desmistificar imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro entre as duas situações, pessoa física e jurídica, né? Vamos pensar aqui na presunção em ambas, pessoa física e jurídica. Pessoa física, a presunção na alíquota máxima vai dar uma alíquota efetiva de 5,5% da receita, ok? Já na pessoa jurídica, nós vamos ter uma alíquota efetiva de 3,08% de imposto de renda e contribuição social na presunção. Então, vejam aqui que nós já temos uma diferença tributária significativa, sobretudo a depender do tamanho da sua receita bruta. Então, aqui é algo para a gente desmistificar já que necessariamente pessoa física é mais vantajosa que pessoa jurídica. E lembrar que a pessoa física hoje em dia, mesmo nos casos onde há
uma tributação pelo autoarbitramento, a depender da sua receita bruta, ela terá que recolher e apurar o livro caixa, ou seja, o livro caixa, mesmo que ele use a presunção, o livro caixa ele é obrigatório, né, a depender do seu faturamento, aquele livro caixa digital. Né? Então, desmistificando aqui um pouquinho a questão do imposto sobre a renda. Né? É óbvio que há uma complexidade um pouquinho maior na pessoa jurídica, mas não é tão significativo assim, porque os controles hoje do livro caixa serão muito parecidos, ok? Então, um ponto que eu reforço. Gabriel, quer comentar, fazer algum comentário sobre o imposto de renda? Um ponto interessante, eu conheço produtor rural que fatura 300, 400 milhões na física, isso já daria para se encaixar no lucro real, e na questão da depreciação acelerada, para quem não entende muito o termo, por exemplo, se você compra um trator, você pode deduzir ele da base de cálculo do imposto de renda e deixar de pagar imposto de renda porque você comprou esse trator, que hoje em dia é um implemento muito caro, uma colheitadeira. Então, a partir do momento que o produtor ele faz esse investimento, ele pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda e com isso faz com que ele não pague imposto de renda. Então, para quem é muito grande, além da proteção patrimonial que essa empresa rural ela concede, essa agropecuária, tem a questão tributária que tem que ser bem avaliada. Não é o caso eu acho que não é tanto o caso dos produtores do estado de São Paulo, porque aqui a agricultura e a pecuária elas são muito mais requintadas do que nesse nosso Brasil afora, mas é um ponto de atenção para os advogados tributaristas. Bom, Gabriel, de fato a gente então percebe que é preciso avaliar muito bem e não ter ideias fixas sobre a forma de tributação. Nós temos que ter essa liberdade, ou seja, essa visão mais ampla, está aberto a avaliações, não é? O famoso planejamento tributário. E para a gente dar um segundo passo, para desmistificar mais um pouquinho, de fato, a pessoa física ela não paga PIS e COFINS, que é uma contribuição social sobre receita bruta, em que ela pode ser tributada de duas formas. Para aquela pessoa jurídica no lucro presumido, a regra é de uma alíquota efetiva de 3,65. E no lucro real, regime não cumulativo, a regra é de uma alíquota de 9,25. Aí vamos dizer, poxa, mas então pessoa física é mais vantajosa, porque ela não paga PIS e COFINS. E numa pessoa jurídica eu posso ter 9,25 no regime não cumulativo lucro real, ou 3,65 no presumido. Aparentemente, sim. E aí é um ponto também que eu trago, que é importante. Eu tenho que avaliar o tipo de cultura que eu vou exercer, eu tenho que avaliar qual é o foco da minha operação, mercado interno, mercado externo. Por quê? Primeiro ponto, as contribuições sociais, se eu buscar o mercado externo, seja por exportação direta ou indireta, eu não tenho a tributação de PIS e COFINS. Seja para quem está no lucro presumido, seja para quem estiver no lucro real, no regime não cumulativo. Então, vejam, o pagamento de PIS e COFINS, ele é muito relativo. Primeiro fator que deve ser levado em consideração. Por quê? Se eu exportar, eu já me equiparo à pessoa física em relação a esse tema, não é? Então, é um ponto muito importante, ok? Desculpas com o som do fundo, porque eu estou num local que tive um imprevisto aqui, tá bom? Então, peço desculpas aí. Então, tem problema nenhum, doutor Fábio, até agradecemos o enorme esforço que você está fazendo, a gente sabe que você aí teve, vamos dizer, muita boa vontade de estar conosco, mesmo com o seu imprevisto, então fique tranquilo em relação a isso. Isso, obrigado. Não, eu que agradeço a compreensão. Tive um imprevisto, na verdade, estou dentro de um hospital, mas está tudo certo, tudo certinho. Então, essa questão do PIS e COFINS é importante porque se eu exportar, eu já me equiparo à pessoa física e vejam que a questão é muito relativa. E eu vou trazer mais um dado, né? Se eu estiver no lucro presumido e regime cumulativo, a depender das atividades que eu exercer, ou seja, a cultura que eu tiver, eu não pago PIS e COFINS. Se eu vender para uma pessoa jurídica no lucro real, uma agroindústria, um amendoim, eu vender um milho, um sorgo, eu vender soja,
eu não pago. Existe o Instituto da Suspensão. Se eu produzo frutas e vendo, eu tenho alíquota zero em relação a essa operação. Então, vejam que não só na exportação, mas no mercado interno, a depender da cultura e, eventualmente, a destinação do gado, do milho e tudo mais, né? Eu tenho hipótese de suspensão do PIS e COFINS. Então, eu fico só com o imposto sobre a renda e contribuição social no presumido. E outro ponto importante é, mas e se eu estiver no regime não cumulativo porque eu tenho um faturamento alto e estou no lucro real? Mesma situação, e com uma vantagem ainda. Eu posso, sim, ter operações com venda com suspensão, vendas com alíquota zero e mais. Quando eu estou no regime não cumulativo, a lei me permite inúmeros créditos, combustível, implementos agrícolas, embalagens, irrigação, frete. Então, existem várias hipóteses de créditos a 9,25 que eu tomo, como se fosse um dinheiro que eu tenho, e como eu não vou pagar, porque eu tenho uma suspensão, eu tenho uma alíquota zero, em diversas operações eu posso manter esse crédito. Mas o que eu vou fazer então com esse crédito, professor? Então, não pago o PIS e COFINS, legal, não tenho 9,25 de alíquota, mas o que eu vou fazer com esse crédito? Ele é um crédito podre, vamos dizer assim. Não. Por quê? Porque a lei permite que, além de manter esse crédito, eu possa pedir à Receita Federal em dinheiro esses créditos. É o famoso ressarcimento. Ou mais, eu posso usar esse dinheiro para pagar tributos federais. Eu posso pagar, por exemplo, o imposto sobre a renda. Então, a depender da sua operação, por exemplo, e aí vou dar os casos que efetivamente a manutenção do crédito é mais pacífica. Café, soja, são itens que efetivamente você tem essa oportunidade mais clara, por exemplo. Então, eu mantenho o crédito. Esse crédito, a depender da sua operação, dos seus investimentos, você não paga PIS e COFINS e acaba fazendo a compensação desses créditos com o seu imposto sobre a renda, o que te dá um impacto tributário, caixa, efeito caixa, ou seja, dinheiro tirado do bolso, zero para fins fiscais. Então, você, com aquela perspectiva de estar no livro caixa do produtor rural, apurar despesas e receitas na pessoa física, em algumas ocasiões, uma operação na pessoa jurídica, no lucro real, regime não cumulativo, ela pode ser, do ponto de vista fiscal, mais rentável do que na pessoa física, mesmo pelo livro caixa, deduzindo todas as despesas. Então, vejam só que, a depender da cultura que você exerce, da atividade, você tem essas vantagens. É certo que, vale ressaltar aqui, e Gabriel fica à vontade também, nós estamos numa fase em que nós estamos abertos a mudanças, né? Nós temos aí em pauta a reforma tributária, o IBS, nós temos em pauta a reforma do Guedes, que seria a contribuição sobre bens e serviços, nós temos uma discussão sobre tributação da distribuição de lucros, então pode ser que esse cenário se altere de algum modo, né? Mas, por enquanto, são aspectos relevantes. Gabriel, fica à vontade que você comentar. Tranquilo. Essas reformas, elas podem impactar esse planejamento, dependendo de como ele é feito, porque a tributação de dividendos, ela está na mira do governo. Então, é um ponto de atenção. E além dos pontos relevantes que o Calcini citou em relação às benesses tributárias de que uma empresa agropecuária pode gerar, tem a questão da governança, a questão da sucessão também, que é interessante, e da proteção patrimonial, que não é 100%, igual muitas pessoas falam de blindagem, existe uma certa proteção, mas que ela deve ser seguida à risca da lei para não ser perdida essa proteção que a empresa ela gera para os bens desse produtor rural. Bom, Gabriel, e depois acho que vale a pena você comentar outras experiências suas aí com essas questões de patrimônio, né? Inclusive no exterior. Mas um ponto interessante vejam só que então é preciso o produtor rural, e aí com a assessoria dos nossos colegas advogados, militantes no setor, e contadores também, que tem uma função muito importante nessa reestruturação também,
fazer um estudo, entender qual a cultura, qual o foco da atividade, avaliar suas receitas, despesas, não é? Tudo isso é fundamental para essa avaliação. Não é? É certo que o fundo rural, por exemplo, ele é um pouquinho mais caro na pessoa jurídica agropecuária, mas mesmo assim, dentro dessa linha que nós estamos tratando, ele ainda não chega a ser uma desvantagem. E um ponto importante, mas eu não me convenci de fazer a holding por vantagens tributárias. Qual é a questão que a gente pode tratar aqui também e explicar? Quem quer, pretende, por razões de governança, de patrimônio, de sucessão, instituir a holding, mas continuar exercendo, de certo modo, na pessoa física, isso é possível. Acho que é outro ponto para quem ainda não se convenceu. Ele pode firmar contrato de parceria entre a pessoa física e jurídica e manter o grosso da atividade rural na pessoa física, seja no presumido ou na presunção ou no lucro real. E, de outro lado, então, para ver que eu estou mesmo no hospital, não estou mentindo, né? E, de outro lado, também, um ponto importante que nós podemos dizer é que até o Instituto do Comodato, embora exista controvérsia, ele, de fato, é um caminho também para quem quiser exercer atividade rural na pessoa física, mas constituir uma pessoa jurídica, uma holding, para razões de organizar a gestão do seu patrimônio, a continuidade do seu negócio rural, quando da sucessão, quando ele já não tiver mais condições de exercê-lo ou falecer, e que não exista conflitos familiares e que o negócio ele possa ser gerido com facilidade dali para frente, pois, como o Gabriel falou no início do nosso evento, muitas vezes os filhos não têm mais a vocação que o pai teve em relação ao negócio. O filho é médico, o filho é advogado, e ele não exerce efetivamente a atividade rural, ele não tem aquela paixão, mas o que nós temos que respeitar as escolhas. Mas, muitas vezes, ainda ele quer continuar a ter o fruto daquele patrimônio, e aí ele pode, sim, estruturar isso mediante essa questão de contratos como parceria, arrendamento e comodato. Gabriel, gostaria de fazer algumas observações aí? Sim, Calcine. Em relação, a gente tocou num ponto no começo, em relação ao produtor rural não querer sair da frente do negócio. Existe, nesse rearranjamento patrimonial, tem a figura da doação com usufruto vitalício, que a pessoa doa as cotas da empresa, mas ela fica com poder decisório até ela vier a falecer. Isso é bom, que não precisa ser aberto inventário e tem um outro ponto de economia fiscal do IPCMD. Como você, em tese, está criando uma empresa patrimonial em São Paulo é um estado que ainda não subiu a alíquota de IPCMD. Aqui se paga ainda 4%. Se, por exemplo, ele tem uma fazenda no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Sul, os estados já estão cobrando 8%. E com essa sanha arrecadatória dos estados que estão com suas economias em frangalhos por conta da Covid, por conta da economia, essa alíquota ela tende a crescer. No estado de São Paulo, já existe um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa para subir essa alíquota para 8%. Conversei com algumas pessoas ligadas à política, eles acham que ainda isso não vai passar no estado de São Paulo, mas a tendência é que isso ocorra. Então, se você faz essa doação hoje, sabendo que o imposto é 4%, com certeza absoluta, isso gerará uma economia tributária, além, na questão do IPCMD, além de você não precisar, quando a pessoa vier a falecer, e em cada estado onde está a fazenda, onde estão as fazendas, ter que pagar o IPCMD para aquele município. Então, esse é um ponto bem relevante. Agora, Calcine, você falou em relação às experiências. Tem muitos produtores rurais que já estão se sofisticando e criando empresas internacionais. Pontos positivos, por exemplo, se um produtor rural ele tem um investimento lá fora, o juiz brasileiro não consegue bloquear o dinheiro de prontidão, isso demora um tempo.
Então, até lá, a pessoa ela tem uma proteção patrimonial maior do que no Brasil. Ponto negativo, se tiver imóveis que essa pessoa jurídica lá fora, que ela seja dona, o juiz brasileiro ele consegue bloquear via cartório. Então, o produtor brasileiro ele está se sofisticando, ele está buscando, inclusive, áreas internacionais, por exemplo, para captar dinheiro, não para questão só de proteção de bens. Tem a questão também sucessória. Tem a discussão, no TJ São Paulo é favorável a questão de doação de cotas de patrimônio no exterior. Se o TJ São Paulo ele é favorável à tese de que não há incidência por falta de lei complementar. Isso ainda vai ser discutido nos tribunais superiores, está em repercussão no STF, mas, por exemplo, se você for para o TJ Rio de Janeiro, Minas, essa jurisprudência ela é desfavorável ao contribuinte. Então, a gente está num estado que é muito bom para fazer esse tipo de planejamento também. Então, tem várias formas de sofisticar o produtor. Além disso, os produtores estão começando a ir para fora do Brasil com essas estruturas internacionais, aí já vai para uma holding rural, uma holding internacional, para captar dinheiro para fomentar a atividade agropecuária dele. Então, o Brasil e os produtores eles estão sofisticando. É muito boa lembrança, Gabriel. Principalmente esses projetos de lei que estão na Assembleia, né, tentando com a pretensão de aumentar a alíquota do imposto de doação e de cessão. Isso realmente justifica ainda mais, eu acho que o tema de hoje e o alerta quanto à oportunidade ainda de se constituir pessoa jurídica. Né? Eu vou aproveitar aqui, presidente, eu vi que o Thales fez uma pergunta de um dos aspectos que nós tratamos, sobre depreciação acelerada incentivada, e como fica no caso de venda desses ativos, ou seja, eu compro, abato como despesa de pronto e depois vou adicionando esse custo de aquisição que eu abati de uma só vez no mesmo ano calendário. Isso, doutor Fábio, eu queria só fazer um comentário. Pode dizer, Bernardo. Vamos lá, nós já estamos próximos já do fim do evento. Doutor Bernardo, a sua internet está cortando o seu áudio. Pode dar... Doutor Fábio, pode dar continuidade à sua linha de raciocínio. O doutor Bernardo arruma a internet dele. Doutor Marco, seria importante você avisá-lo que ele tem que sair da sala e reentrar. Quando acontece isso, é melhor ele fazer isso. Ok. Porque senão a interferência fica muito forte. Pode dar continuidade, doutor Fábio. Doutor Fábio? Doutor Fábio? Está me ouvindo? Doutor Gabriel? Oi, estou escutando. Oi, retornamos. Acho que retornamos. Agora sim, doutor. Agora sim, doutor. A sua internet não está boa, doutor Bernardo. Está ótimo. Eu só queria... Eu vou conversar com a pergunta deve ser difícil do Bernardo, bom que ele fale aí. Na verdade, eu acho que doutor Fábio, pode dar sequência na sua linha de raciocínio aí com a pergunta. Não, perfeito, Bernardo. Se você voltar aí, interrompa de pronto. Só ia comentar aqui da depreciação, a dúvida do Thales, agradecer a oportunidade de participar do evento e explicar a questão da venda quando você deprecia integralmente, né? Tecnicamente, implementos agrícolas, pela Lei 8.023, você não paga ganho de capital, tá? Isso é receita da atividade rural, tá? Esse é o ponto peculiaridade que eu indicaria, tá?
você tributa como receita da atividade rural. A Lei 8.023, ela deixa dentro dessas características os implementos utilizados na atividade rural. Tá? E se você vender e tiver depreciado parte, você naturalmente vai pagar nessa proporção, essa adição. Tá? Mas são alguns pontos aí que a gente pode explicar em relação à depreciação acelerada. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aspecto que a gente pode ver aqui. Tem uma questão de glosa de despesas também, o Leonardo que perguntou, dizendo a questão de defender os limites de 20%. Beleza. Sim, Leonardo, eu vejo o seguinte, depende. Né? Se você tiver uma omissão de receita e sua contabilidade, ou seja, seu livro caixa, você tiver no livro caixa, por exemplo, como se fosse um lucro real, uma renda líquida, você tiver a tributação, vai depender. Se você tiver o arbitramento efetivo, a Receita vai ter que arbitrar 20%. Agora, se fosse uma mera omissão de uma nota fiscal que você não pagou, ou uma despesa que ela entende indedutível, aí segue a regra geral de pagar pelos 27,5%, né, se você tiver no livro caixa efetivo. Né? Se tiver no arbitramento, isso vai ser tributado no arbitramento, a Receita, e não há aí, no caso, discussão sobre despesa. Né? Presidente, quer alguma observação? Bernardo, Gabriel, eu não sei como está nosso tempo, a doutora Raquel também, fica à vontade para fazer algumas observações, se assim entender pertinência. A gente está aqui totalmente abertos ao bate-papo, né, sem nenhuma pretensão de ser palestrante, mas contribuir com o debate. Boa noite, doutor Fábio. Obrigado pelas considerações. Se vocês me permitirem, eu faço, sim, 2 considerações. Tá ótimo. Eu vou só para organizar um pouco. Estão me ouvindo bem, doutor Marco Túlio? Está me ouvindo bem? Doutor Fábio, doutor Gabriel? Eu queria só centralizar um pouco as perguntas no seguinte sentido. Nós recebemos muitas perguntas, algumas não são relacionadas ao nosso tema. Então, como a tributação no agronegócio é um tema muito amplo, nós temos recebido muitas perguntas, não especificamente sobre as holdings rurais, mas sobre outros temas diversos, né? Então, eu queria centralizar um pouco as perguntas, claro, abrir para as considerações do presidente Marco Túlio e da doutora Raquel. Vocês também fiquem à vontade, doutor Fábio e doutor Gabriel, para selecionar algumas perguntas, mas nós vamos selecionar aqui do nosso lado, como moderação, 3 perguntas mais relacionadas ao tema, nem todas estão relacionadas, mas para a gente também já caminhar para o encerramento, tá bom? Era isso. Raquel, fique à vontade, por favor. Eu só queria ressaltar 2 aspectos em meio às várias observações que você, Fábio, fez e o Gabriel também. Aliás, excelentes considerações. Mas, assim, eu acho que eu fico sempre impressionada como as pessoas, às vezes, confundem um pouco as coisas, né? Porque o conceito de holding, ele tem consigo a noção de proteção. E aí, às vezes, quando nós somos consultados, a pessoa que nos consulta, ela ainda não definiu se ela quer, na verdade, proteção patrimonial ou se ela quer economia tributária. Eventualmente, dá até para fazer os 2, dá para conjugar os 2, não necessariamente, né? Então, assim, acho que o primeiro aspecto que é bem relevante é notar que o que vocês 2 abordaram, né, complementarmente, sobre a necessidade de você olhar casuisticamente aquela situação para você aferir se realmente constituir uma holding vai levar à finalidade, por exemplo, de economia de imposto. Vai levar ou não vai? Porque aí é uma questão de análise casuística. Você realmente precisa fazer simulação, precisa fazer conta, né? E guardar uma pertinência com o contexto daquele negócio. Acontece que as pessoas misturam muito os conceitos no Brasil, né? E às vezes as pessoas acham que fazer a holding patrimonial é para economizar tributo. Pode até ser, mas o que é que se quer com isso? Né? A pessoa está em busca, né? O cliente, o consulente, está em busca de uma proteção patrimonial ou ele está em busca de uma economia fiscal?
ou ele está em busca dos dois. E aí precisa ver se é possível fazer os dois. Então, assim, essa é uma observação. Acho que a função do webinar, segundo a provocação do nosso querido presidente Marco Túlio e do vice-presidente Bernardo, é justamente compartilhar informações que permitam, né, uma escolha, uma boa escolha estratégica, né, para os profissionais que estão atuando nessa área. Mas é que, assim, a gente precisa tomar cuidado porque a constituição de uma holding per se não significará redução, economia de imposto. Mas será que é isso que se quer ou que se precisa? Então, assim, o cliente também, né, o cliente, o consulente, precisa ser levado a chegar a uma conclusão de quais são os objetivos. Então, essa é uma observação. E a segunda observação que eu acho que, aliás, eu não me lembro agora se foi o Fábio ou o Gabriel, aliás, acho que os dois tocaram nisso, mas eu queria reforçar, porque eu acho que é muito importante também essa noção, às vezes um bocado equivocada, de que a simples constituição da holding vai levar à blindagem, né, e essa é uma expressão recorrentemente utilizada, a blindagem do negócio, do patrimônio, do patriarca, da família, etc, etc. E a questão é muito mais complicada, porque a gente sabe que existe uma série de transversalidades jurídicas, que inclusive às vezes advém até de outras áreas, que não necessariamente da área tributária. Então, por exemplo, né, você está numa atividade econômica, você tem funcionários, você de repente tem um passivo trabalhista, né? E aí, quer dizer, você vai ter aí uma questão transversal atravessando esse assunto. E a Justiça do Trabalho, por mais que tenha havido reforma e algumas modificações como se pretendeu, nós sabemos que há juízes trabalhistas que insistem, inclusive, em ignorar a última reforma do Código de Processo Civil, que tentou justamente, né, tem um dispositivo expresso. Eu me lembro que conversava com o deputado Paulo de Teixeira, que é deputado aqui pelo Estado de São Paulo, que foi o deputado que levantou a bandeira da reforma do Código de Processo Civil e o projeto do novo Código de Processo Civil, de forma muito atuante, até porque ele é, inclusive, advogado, né? Aliás, meu colega de mestrado, ele estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado na USP, e, portanto, uma pessoa super gabaritada para levar à frente um projeto da envergadura que foi o novo Código de Processo Civil. E foi colocado lá um dispositivo com o endereço certo, justamente para evitar, né, para se tentar evitar os avanços que sequencialmente acontecem e que é um absurdo enorme. E depois não se sabe de onde que veio o custo Brasil e por que a gente vem perdendo sucessivamente na última década a quantidade absurda de investimento estrangeiro que o Brasil vem perdendo. Então, a gente também precisa desmistificar um pouco essa questão de que a holding será capaz, sozinha, de fazer uma blindagem patrimonial total, absoluta e plena. Né? Nós sabemos que 2 mais 2 em direito de vez em quando é 4, né? No mais das vezes depende um pouco aí não só da habilidade da advogada ou do advogado, mas também da sorte, né? Do desembargador que vai ler seu recurso, do ministro, né? Até porque nós sabemos que em época de pandemia algumas verdades andaram ficando expostas por parte do judiciário, né? Como, por exemplo, o célebre ministro do célebre Superior Tribunal dizendo que, imagina que eu vou ficar ouvindo nessas gravações de sustentação oral. Então, é disso que se trata, né? A realidade é uma e a configuração do negócio é outra. Então, assim, a holding é um passo além numa tentativa, eventualmente, de fazer alguma proteção patrimonial adicional. Agora, ela será tão mais eficiente quanto mais rápida ela ocorra antes da configuração de problemas, porque a gente sabe que, eventualmente, a gente pode ter uma configuração de uma fraude, não a execução, mas, às vezes, uma fraude contra credor, que pode ser alegada
pela parte contrária. Então, eu queria só pegar esses dois aspectos que ambos mencionaram, tanto o Fábio, né, quanto aliás, perdemos um integrante aqui na sala, não perdemos? Gabriel, justamente. O doutor Gabriel caiu, né? Eu ia mencionar o doutor Gabriel e de repente olhei aqui e não estava mais. Mas, enfim, ambos mencionaram isso, né? O doutor Fábio e o doutor Gabriel, e que eu acho que é muito importante quando a gente está abordando esse tema. Então, assim, a holding é para quê? É só para blindar? Em que ponto do problema nós estamos? Porque se ela for só para blindar, a blindagem é relativa, tá certo? Segundo, ela é também pensada, almejada para organizar o negócio, para estruturar, né, esse negócio de forma mais profissional. Então, aí a gente também está diante de um outro cenário, isso precisa ser visto. O fato é que, assim, é preciso, primeiro que, assim, é preciso se definir de forma muito objetiva o que é que se pretende com isso, né? E o resultado dessa atividade, ele pode ser variado, não é um só. Podem ser várias possibilidades. Agora, o que nós temos que adequar é a necessidade, o interesse com aquilo que se pretende fazer. Eram essas as considerações de natureza mais pragmática, né, para quando alguém vai lidar com essas estruturas. A gente não pode confundir as coisas e não pode... infelizmente, ter a certeza de que isso servirá para todo e qualquer aspecto, né? Infelizmente, esta insegurança jurídica no ambiente de negócios no Brasil, crescente nos últimos 10, 15 anos, faz parte do custo Brasil e que é uma parte do custo Brasil um bocado invisível, porque ela não é precificada. Mas ela é terrível. E um investidor estrangeiro, para nós que atuamos, né, com o perfil de investidores estrangeiros, nós sabemos que, por exemplo, as diretorias executivas de investidores estrangeiros têm dificuldade enorme de compreender como é que a personalidade jurídica de uma empresa não é respeitada na responsabilização extravasada em direção aos seus controladores. E que é uma coisa típica do ambiente de negócios brasileiro, porque isso não acontece na maioria dos países no hemisfério norte com economias fortes, em que você tem, né, um respeito muito grande a contrato, a personalidade jurídica, a separação de patrimônio, etc, etc. Ainda que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gravidade de algum mau comportamento, né, de partícipes num negócio, eventualmente pode ter o efeito contrário, que é possibilitar o levantar da personalidade jurídica, e aí com uma agressividade enorme, até com consequências jurídicas, mas o fato é que, assim, é melhor você, tenho eu essa sensação, após 30 anos de advocacia empresarial, tenho eu que é melhor você lidar com um sistema muito consistente e muito forte, porque ele te dá segurança jurídica no ambiente negocial, do que você ter que lidar com os improvisos e com as invenções que uns e outros, em áreas diferentes, vão dando, né, aos negócios jurídicos que são praticados entre particulares. Doutora Raquel, obrigado pelas considerações, todas muito pertinentes e também muito relacionadas ao nosso tema. Eu vou selecionar duas perguntas que são as mais relacionadas ao nosso tema e já fazer elas na sequência, para que o doutor Fábio e o doutor Gabriel consigam se revezar aí e responder, porque o nosso tempo já está esgotado. Vou fazer inicialmente uma pergunta do nosso colega José Davi, e ele pergunta como vocês entendem a questão dos municípios que cobram ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis integralizados em pessoas jurídicas e o valor do capital social destas, matéria com repercussão geral reconhecida no STF. A primeira pergunta. A segunda pergunta, e eu posso repetir também, se não tiver ficado claro, porque às vezes as perguntas não são muito claras mesmo. É possível dar áreas de reserva legal ou partes de terras preservadas conferidas a uma holding rural para garantia de débitos fiscais ou em processos de execução fiscal? Essa é uma pergunta do nosso colega Dr. Vitor Pellegrini. Então, elas são mais relacionadas à holding, por isso eu selecionei
Fiquem à vontade para responder. Posso começar, Gabriel? Pode ficar tranquilo, vai lá, Calcine. Beleza. Olha, sendo bem objetivo, primeiro concordar com a doutora Raquel, acho que tem que avaliar, acho que a função da palestra de hoje foi exatamente essa, mostrar as peculiaridades do agro em relação à atuação da holding, uma pessoa jurídica ligada ao agro, né, em que felizmente a gente até, a Constituição acaba, a depender desse contexto que eu expliquei, tendo um custo menor que aquela famosa holding patrimonial de imóveis urbanos e cotas sociais, né, que é a holding pura, felizmente, mas de fato, a holding, eu acho que, e como pessoa jurídica, esse foco de entender que está livre de qualquer risco, não é? Em relação a entes diferentes, isso não existe, é muito relativo no nosso país, e de fato a holding ela funciona mais por outros aspectos hoje em dia do que efetivamente uma blindagem, né? Ela faz a distinção entre pessoas físicas e jurídicas, naturalmente, não se confundem, mas tudo isso não é absoluto, e fraudes ou outras ocasiões a gente tem visto a desconsideração, né? Devido ou não, mas tem visto. Em relação às perguntas, sendo rápido, e até aproveitando, Bernardo, usando a última pergunta também, que eu acho que tem um pouco a relação, que trata também do ITBI quanto ao valor de integralização do capital e a imunidade, dizer que, na minha leitura, a integralização, a imunidade, independe do valor que eu integralizo, ou seja, se eu faço pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado, para fins de ITBI de imunidade, se eu não estiver na regra de exceção, que não aplica a imunidade, para mim, estão confundindo a legislação de imposto de renda e a questão de custo de aquisição e valor de mercado para fins de integralização com o ITBI, porque o ITBI ali ele não faz uma diferenciação em relação a esse ponto para conceder a imunidade. A imunidade deve ser interpretada de forma irrestrita, buscando a sua finalidade, de forma ampla e não restritiva, e de forma literal, como o Supremo tem dito. Em que sentido literal? Para garantir efetivamente também o que está posto ali de proteção nessa imunidade. E ela não traz essa distinção. Olha, se você integralizar pelo valor de mercado, ok. Se você integralizar pelo custo de aquisição, para fins de IR, então a diferença eu cobro ITBI. Eu não vejo sentido algum nessa interpretação fiscalista. Então, eu já aproveito aqui, no seu tempo, para me despedir, agradecer imensamente o convite, dizer que é uma honra participar dessa comissão e desse evento, e pedir desculpas do imprevisto, que eventualmente possa ter prejudicado em algum ponto aí, mas espero ter, de algum modo, mesmo assim, contribuído com o debate de hoje. Obrigado. Muito bom, doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez pela boa vontade, pelo esforço que você fez de estar conosco. Nós sabemos do seu imprevisto e, por muito menos, muitos palestrantes abandonam os eventos, e você mostrou muita garra e muita boa vontade em estar conosco. Então, mais uma vez, parabéns pelo esforço, parabéns pela excelente palestra e muito obrigado pela consideração que você teve conosco. Gabriel, também gostaria de agradecer bastante. Eu não vou mais fazer perguntas, o presidente Marco Túlio, pelo adiantado da hora. Temos muitas perguntas, isso demonstra que o evento foi realmente muito produtivo. Algumas não são relacionadas ao tema da holding rural, mas são também relacionadas à tributação no agronegócio. Fica o convite para todos que estão ainda com perguntas pendentes, acompanhar o nosso trabalho da comissão nas redes sociais e também levar essas perguntas diretamente para o Dr. Fá, para o Dr. Gabriel. Tenho certeza que ambos terão muita satisfação em respondê-las. Marco Túlio, passo a palavra para você para o encerramento. Eu também não vou me alongar, queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Raquel no nosso evento, o prestígio, muito obrigado. Parabéns novamente pelo excelente trabalho que a diretoria da seccional vem exercendo. Gostaria de agradecer o professor Fábio, Dr. Gabriel, por terem abrilhantado a nossa noite com temas tão importantes e atuais para o agronegócio como um todo. Gostaria também de ressaltar a presença do Dr. André Ângelo, presidente da subseção de Catanduva, do tesoureiro da OAB Catanduva, Dr. Flávio Mauri. Agradecer a presença de todos os presentes. E para finalizar, não poderia ser diferente, eu queria... como é o mês do advogado,
e diante dos momentos turbulentos que nós estamos vivendo, terminar essa webinar lembrando de alguns ensinamentos do nosso eterno Rui Barbosa, que um dia nos ensinou. A pátria não é ninguém, são todos, e cada um tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. É a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Muito obrigado. Parabéns aos advogados. Excelente, presidente Marco Túlio. Foi um prazer estar com vocês. Eu posso fechar fazendo uma saudação aos nossos conselheiros seccionais que acompanharam aqui o evento. Eu fui vendo aqui na caixa de diálogo. Eu queria saudar o meu querido conselheiro seccional, Dr. Milton José Ferreira Mello, que eu vi que está aqui e acompanhou a gente até o final. Nós temos um grande conselho seccional e o Dr. Milton representa assim, o que há de melhor, né, que nós poderíamos ter no Conselho Seccional. Eu queria saudar também o Dr. Marco Gussoni, que é conselheiro seccional, que é da nossa querida Catanduva, né, Dr. Marco Túlio? E que, aliás, é o vice-presidente da Comissão de Assistência Judiciária, uma comissão absolutamente essencial, né, e que eu vi que também, acho que estava no começo aqui, não sei se ele ainda está ligado, mas uma saudação especial ao Marco Gussoni, né, ao conselheiro Mário Luiz Ribeiro. Eu vi que você mencionou, não sei se ele estava aqui, porque no começo eu não estava vendo. E, por fim, vou saudar, nessa região do estado, a nossa conselheira Letícia Catani, que não está aqui, mas é uma querida conselheira, no time das mulheres aí valorosas do nosso Conselho Seccional. Uma saudação final a toda a advocacia paulista, uma advocacia batalhadora, de qualidade, e é uma honra estar à frente da diretoria na tesouraria, de forma humilde, tentando colaborar aí com todas e todos. Senhores, foi um prazer e um privilégio estar aqui. Um parabéns enorme a esse evento de super qualidade da nossa Comissão de Agronegócio. Saio daqui orgulhosa e muito feliz de ter ouvido aí as considerações do querido Dr. Fábio, que, aliás, eu não sabia que estava no hospital, né? Merece uma menção honrosa. Você tem razão, eu já vi palestrantes deixarem eventos por muito menos, né? Então, assim, o Dr. Fábio fez história do hospital participando do webinar. E também muito feliz de ouvi-lo, Dr. Gabriel. Espero que nos reencontremos. Gostei muito de ouvir suas considerações. Uma noite, assim, gloriosa. Muita qualidade, muito conhecimento e muito compartilhamento. É tudo que a gente acredita para a advocacia ser ainda mais forte e melhor. E viva Rui Barbosa, né, doutor Marco Túlio? Viva. Viva o agronegócio. Viva o agronegócio. Boa noite. Tchau a todos. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Com essas palavras, anunciamos o encerramento deste evento. Uma ótima noite a todos.